I'm vengeance. My name is Bond, James Bond. Daughters of Themyscira, show him your fear! We have no fear! Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de uma das melhores séries da Netflix, que é Sandman. Efraim Fernandes aqui e até o capeta tem plano de aposentadoria. Fala galera, aqui é a Camila Santana. Já de início deixo aqui meu beijo pra Mesquita. E quero dizer, Neil Gaiman é realmente culpado por só ter 2 temporadas. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e eu gostaria de propor um brinde aos amigos ausentes, amores perdidos, aos velhos deuses e à estação das brumas, e que cada um de nós sempre conceda ao diabo o que ele é merecido. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Sandman, eu acho que é uma das melhores séries, ao meu ver, tá? Que a Netflix já fez. Eu não conferi o material base, no máximo, eu dei uma olhada rápida, assim, olhei online, e assim, o pouco que eu vi, deu pra perceber que alguns quadros, né, algumas imagens, são muito parecidas e foram transpostas pra obra, né? E eu não sei se é o caso dessa segunda temporada aqui. Geralmente, no nosso termômetro, a gente vê quem é a fã mais hardcore da parada na hora de fazer uma certa comparação das coisas. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante da segunda temporada e acho uma pena Sandman ter acabado. Eu também gostei. Cara, Sandman é uma das minhas séries comfort, embora nem tenha cara de série comfort, mas é uma das minhas séries, assim, desse padrão. Eu gostei muito da segunda temporada, eu acho que, assim, caminhou junto com a primeira. Em geral, quando a gente vê segunda temporada, terceira, de séries que começaram muito bem, a gente sente uma certa caída. Nessa, não senti, e eu só fico triste realmente por só ter 2 temporadas. Os produtores da Netflix falaram que já era uma ideia de que o material era só para 2 temporadas, que nada tinha a ver com as questões do Neil Gaiman. Mas eu não acredito muito nisso, não sei vocês, eu acho que tem a ver sim, mas eu gostei muito. Não tenho, assim, é aquilo, né? Eu sou sempre chamada pra cá pra defender a obra, mas essa é uma obra que nem precisa de defesa, na minha opinião. Não precisa não. Eu acho que o que a Netflix ela fez foi um milagre, honestamente. E eu não acho, honestamente, também, que a série tenha acabado por conta do Neil Gaiman. Eu vou explicar por quê. Porque o escândalo do Neil Gaiman aconteceu durante a produção, né? Durante a produção da segunda temporada. A não ser que eu esteja errado. Eu não sei Foi se terminando a segunda temporada que eles souberam, oficialmente falando, né? Foi quando eles estavam terminando a segunda temporada que vazou, né? Se confirmou esses escândalos aí. Pois é, o que me faz pensar o seguinte, que o roteiro já estava pronto. Então, assim, a intenção da Netflix foi terminar a série por conta do Neil Gaiman. Vamos lembrar que depois da primeira temporada, que foi lá em 2022... ou seja, 3 anos atrás, a série fez... Isso foi, pra mim, foi inacreditável. A primeira temporada fez um sucesso bom, um bom sucesso, e a Netflix demorou demais a confirmar uma segunda temporada. Isso é estranho. Eu, pelo menos, achei isso mega estranho. Então, talvez eles não estavam confiantes de que a série iria vingar. E assim, eles não confirmaram a segunda temporada. Demoraram bastante, mas confirmaram. E aí veio o escândalo do Neil Gaiman, com a série já em produção, finalizando, como a Efraim falou. Então não acho que seja a questão do Neil Gaiman, não. Tanto é que eu gostei também na segunda temporada, e você vê que eu li o material original, tá? Eu li tudo, quase tudo, eu não li o Especial da Morte, mas o que você percebe é que eles conseguiram condensar muito bem e escolher muito bem as histórias que estavam nos quadrinhos para fazer essa série em 2 temporadas. Obviamente eu queria mais. Obviamente é possível fazer mais ainda. Obviamente é possível fazer mais sem ter necessidade do material base. Basta você respeitar a essência. Porque os personagens que nós estamos vendo ali são milenares. Eles passaram por eras. Sempre pode ter alguma coisinha ou outra ali, né? Que pode pegar de coisas que não tem no quadrinho. Basta você ter uma equipe de roteiristas inteligente, capaz, competente e criativa para poder você imaginar onde Morpheus poderia se meter no passado, porque nós vemos aqui nessa segunda temporada que ele morre. Então
Ou poderiam, de repente, pensar num Daniel daqui pra frente. Não sei. Poderia acontecer, mas dificilmente vai acontecer agora, por conta, aí sim, por conta da questão do Neil Gaiman, né? Que infelizmente, né, assim, se junta lá a J.K. Rowling como sendo pessoas talentosas, mas, enfim. O que é estranho, né, cara? Porque, de novo, né? A gente já conversamos sobre isso, né? Sobre você tentar separar a obra do artista, né? A gente tem essa. Acho que é uma coisa quase que de comum senso que o artista coloca na obra tudo aquilo que ele tem como bagagem cultural, tudo aquilo que ele acredita ou que ele não acredita, né? E ali se desenrola uma história. E quando a gente vê obras riquíssimas que são Harry Potter, o universo de Harry Potter e o universo de Sandman, que lidam com coisas lindas e coisas poéticas, né? E coisas que te fazem pensar pensar numa problemática que tá rolando ali. E é totalmente diferente a postura, né? Que seus autores tiveram, né? Então eu acho uma pena o que o Neil Gaiman fez, né? Eu quero que ele pague pelo que ele fez, né? Mas teremos as obras e imagino que qualquer outra obra do Neil Gaiman agora, nesse momento, vai ficar em espera, né? Porque tinha outras séries dele aí rolando, acho que no Prime, né? Eu não lembro agora o nome das séries, mas... Tinha Good Omens no Prime. Isso aí. E eu não sei se essas séries chegaram ao fim ou se ficou em aberto, se ia ter uma outra temporada, ou, enfim, se ficou em aberto alguma coisa, deve ser difícil, né? A gente vê um fechamento aí por conta, né, do que aconteceu. Ou não, né? Ou então, dependendo do quanto foi investido na série, talvez a Prime ela resolva, enfim, entregar o que tá faltando, se é que tá faltando alguma coisa. Mas eu acho uma pena, né? Porque isso eu acho que pode impactar as futuras adaptações do Neil Gaiman. Isso sim, é uma pena. Porque, assim, a obra não tem nada a ver com o autor. Assim, deixa a obra viva, né? Mas dá-lhe o autor, tá ligado? Eu continuo gostando. Eu não deixei de gostar de Harry Potter. Eu não deixei de gostar de Sandman. Exatamente. Não deixei. Agora, falando sobre a série, essa segunda temporada, eu achei uma coisa curiosa, né? A Netflix ela agora tá com essa mania de quebrar as temporadas em partes. Como vai acontecer com Stranger Things, que vai ser um filme de 10 horas, se bobear, eu acho péssimo, dependendo da adaptação, que vai estar sendo feito, dependendo da produção. Mas pra Sandman, curiosamente, deu muito certo. Porque a gente sente que tem um respiro entre uma parte e outra, eu diria até mais. Poderia ser 2 temporadas separadas, se bobear. Porque você tem... Tô dizendo isso da melhor forma possível, tá? Não tô falando isso como um demérito pra série, não. Um tom mais episódico, né? Você tem mini arcos a cada 2 episódios, né? Tipo como é feito com Andor, que são mini arcos a cada 3 episódios. Então, assim, você tem uma sensação de completude desses arcos, e você tem uma sensação de completude quando você termina a primeira parte e passamos pra segunda, né? E eu acho muito legal o que eles conseguiram fazer nessa segunda temporada, e de novo, um cara que leu essas HQs de Sandman, inclusive o prelúdio. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, os pais do Morfeu, dos Eternos, dos Perpétuos, eles não aparecem na série regular. Eles não surgem na série regular, eles aparecem na série Prelúdio, que surgiu lá no início dos anos 2000, mais ou menos, 2010, coisa assim. A Noite e o Tempo, que são os pais dos Perpétuos. Eles aparecem ali. Hein? Só pra deixar avisado, cara. 2 escrotos de marca maior. São entidades né, fora do tempo e espaço. Então, assim, você acha que isso aí vai ser legal, amoroso? Não vai, porcaria. A visão de Neil Gaiman com relação a certas entidades eu acho interessante pra caramba, né? O próprio Morfeu, né, cara? Tu vê nos irmãos, né? O contraste dos irmãos. O Morfeu é um cara que é super sério, né? Totalmente ligado com as suas responsabilidades, rancoroso pra cacete. Tu viu o que ele faz com a Nada, que é um negócio assim. Um escroto de marca maior também. Ele é um escroto Exatamente. de marca maior. E aí entra no ponto que eu queria trazer que essa segunda temporada faz. É que ele tava num caminho de redenção, seguindo um caminho de redenção muito interessante, e que se ele não tivesse percorrido esse caminho de redenção nessa segunda temporada e culminasse na morte dele, a gente não sentiria a morte dele. Perfeito. Você sente um fechamento de ciclo ali, né, nessa jornada dele. Ele buscou lá nos primeiros arcos tirar a Nada do inferno, aliás, uma das melhores histórias no quadrinho também foi muito bem adaptado aqui pela Netflix. Ele tenta se reunir com o filho, né? Entregando, inclusive isso que acaba dando ruim para ele, né?
Ele podia. Não sei se ele podia fazer isso de outras formas. Muito podia mandar o papo lá na irmã, mas aí a irmã que teria o problema. Mas enfim. Bom, enfim, não vou especular aqui nada. Mas ele vai se reaproximando, de certa forma, da própria família, né? Com aquela viagem que ele tem com a Delírio para encontrar o Destruição e tal. Adoro esse personagem. Putz, cara, é muito. Não, Destruição também é incrível, cara. Eu adorei. Ele também manda muito bem. Pô, mano, olha, o conceito de destruição é muito legal, né? Porque ele é um cara que abdica de ser destruição para tentar criar, para ser um artista. E ele é um péssimo artista. Ele fala uma coisa interessante. Eu estando ou aqui ou não estando, destruição vai sempre estar presente em tudo, né? Porque os perpétuos são aspectos da existência, né? Ele falou, cara, eu estando no cargo ou eu não estando no cargo, a destruição vai estar aí, cara. Então, assim, eu prefiro pegar minhas coisas, pegar minhas trouxinhas e bora fazer o que eu quero fazer. Então, eu gostei. Porque é engraçado isso, antes de passar a palavra pra Camila, eu acho muito curioso pelo seguinte. É até levantado essa questão pela nada em relação ao Morfeu, né? Que ela pergunta assim, pode um perpétuo sentir culpa? Pode um perpétuo amar? Podem os perpétuos terem sentimentos e emoções humanas? E eu acho que sim, né? Que a gente vê isso, né, em todos esses personagens, né? Eu acho que isso torna o Sandman, né? O Morfeu e todos os outros muito humanos, né? Na primeira temporada, a gente vê a influência que ele causava nos humanos e também a influência que os humanos causavam nele. Então era uma troca, viu? Uma troca ali. Então, aparentemente, sim, eu acho que ele sente remorso, sim, ele sente culpa, né? O Morfeu, né? E porque ele vai atrás da Nada porque ele sabe que ele fez merda. Depois da conversa que ele tem com a Morte, que por sinal também é uma personagem maravilhosa. Me amarro nessa menina. Acho que ela faz um trabalho muito bom. Ela consegue. Você não tem medo da Morte, né? Acho que a Morte até quase que se torna convidativa, né? Não fica uma coisa tão pesada na hora de você aceitar sobre isso, né? Essa é a intenção. Mas enfim, o Morfeu ele é impulsivo, né? Ele tem essa coisa, ele tem. E a Nada questiona, né? Se ele pode sentir amor, né? Apesar dele dizer que ama e tal, né? E ela diz que o que ele sentiu foi desejo, né? E aí é uma coisa curiosa, né? Porque o Morfeu fala que o problema do desejo é que ele tá sempre interferindo em certas questões e aí a merda acontece. Então, por mais que os perpétuos sejam essas entidades, essas figuras que estão acima de tudo, eles têm emoções e sentimentos muito humanos, sabe? E eles são uma família, totalmente do jeito que é, mas são uma família como uma família de verdade, sabe? Então eu acho bacana isso. Eu concordo com vocês sobre a construção ali dos personagens da família, da Morte principalmente, uma das personagens que eu também gosto. E com relação ao sonho, ao filho dele, eu acho que nessa segunda temporada ele já vinha nesse caminho desde o início, né? De uma redenção mesmo, de se transformar, que culmina com o filho dele. Eu acho que quando... Ele poderia ter até pensado, assim, em outras alternativas, porque realmente é muito... Assim, cara, se você matar seu filho, você vai pagar por isso. Tipo, não existe outro jeito, e é óbvio que existe outro jeito. Mas eu acho que ele já estava num caminho de mudança e de que aquilo ali já estava cansativo também, que precisava ser assim, já estava escrito lá no livro do outro irmão, do Destino. Porque agora eu não lembro quem foi que fala pra ele. Tem a Abóbora, a Lucien e o outro. O verde do violinista? O verde, isso, acho que é ele que fala. Porque ele diz assim, depois da morte do filho, o senhor já tá mudando, o senhor mudou, porque o reino mudou. E aí, quando ele olha assim pro reino, ele percebe que o reino mudou também, porque ele mudou. E o sonhar precisava de alguém mais, não sei, mais alinhado, ele já tava numa... Gente, como é que eu vou explicar isso sem parecer, sei lá, zoada? Mas ele já estava numa dimensão que já não era mais tão feliz. O sonhar já não estava tão feliz, estava nublado. E ele precisava de saco cheio. Ele já devia estar de saco cheio. Também. Ele fala, eu tô cansado. Ele fala, eu tô cansado. Eu tô cansado. Ele fala, exatamente. Fora do sonhar do que dentro do sonhar. Ele passa mais tempo fora do que dentro. Então, assim... Porra, tudo bem que ele vai sair pra resolver coisa, mas, né, tipo, pra um cara que é tão, não, meu reino, não sei o quê, porra, ele gosta de dar uma pulada de cerca, sacou? Mas eu gosto também das falas. O que vocês acham das falas da série? Assim, são diálogos simples, mas cheios de, sei lá, significado. É isso que me amarrava muito na série. A questão dos filhos, né, de quando o Sandman tá com o pai, ele fala que o tempo, né, pergunta, você me ama? Mas
E ele responde que todo filho acaba, de certa forma, amando seus pais, né? Uhum. E são coisas, diálogos muito simples, assim, não tem nada, sei lá, Isso me faz cheio de pensar em uma pirocada. coisa. A morte, cara, eu gosto muito da morte, eu gosto muito da leveza que ela traz. Eu fico me perguntando como é que seria um diálogo entre a morte e o tempo, por exemplo. Porque o tempo é um cara escroto. Puta que pariu, que maluco escroto, cara. E aí eu fico imaginando, cara, como é que seria um diálogo entre a morte e o tempo? Sabe, porque eles são tão, sei lá, diametralmente opostos, sabe? Um cara carrancudo, se acha pra caramba, tem desprezo, não ama os filhos, enquanto que a morte, ela tem o máximo de empatia possível, sabe? Então eu fico pensando, como é que seria um diálogo entre esses dois? Eu fico pensando nessas coisas assim de vez em quando. Pode acontecer, de repente, se vier uma história aí, de repente, escrita não pro New Game, mas é algo a se pensar. Eu queria muito falar sobre aquela cena da festa, do salão, de que ele precisa decidir com quem que ele vai deixar a chave do inferno. Uhum. Eu achei aquela cena muito, caraca, muito da hora, muito da hora. E eu não tinha ideia de quem, eu não consegui pensar, eu assistia tentando pensar assim, cara, quem seria aí as melhores opções pra ficar com essa chave. Eu não consegui achar. E aí quando ele entrega pros anjos, eu falei, pô, que sacada. É, porque era meio óbvio, era até óbvio, né? A única certeza que eu tinha é que ele não ficaria. A única certeza que eu tinha é que ele não ficaria com a chave do inferno. Era a única coisa que eu realmente pensei. Agora, pra quem ele ia entregar, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia mesmo, né? Que, aliás, voltando um pouco antes dessa cena que ele reúne, né, os diversos seres mitológicos de diferentes reinos, né? Eu acho que os diálogos entre Lúcifer e o Morfeu são muito bons também. Sabe? Então, aquela cena que ele vai lá no inferno para buscar nada, e aí ele vê que tem algo diferente no inferno, e o inferno tá vazio, o inferno está fechado até segunda ordem. E aí aquele diálogo, né? Que assim, porque assim, na primeira temporada, quando a gente tem essa dinâmica entre Lúcifer e o Morfeu, a gente tem aquele embate, né? Que é muito bom por sinal. Eu sou não sei o que, eu sou o caralho A4. O conceito de destruir no outro. O conceito de destruir no outro. Exatamente. E nessa agora, né? Aí ele já vai preparado, né? Falou, cara, eu vou lutar contra Lúcifer de novo. Só que aí tem essa virada que Lúcifer simplesmente desiste. Ele fala, cara, eu tô há 10 bilhões de anos aqui, eu tô cansada, eu não tô mais afim, eu fui birrenta, eu briguei com Deus porque eu tava birrenta, quer saber? Toma essa porra aqui pra você, toma que não é mais meu, sabe? Tipo assim, essa pica não é mais minha, Spira. É tipo isso. E assim, cara, toda vez que eu entro vendo, quando eu acho que eu sei o que vai acontecer, eu não sei de porra nenhuma. Ela fudeu com ele, mas ao mesmo tempo tu fica, porra, ela quer tirar férias, ela quer tirar férias não, ela quer se aposentar. E uma coisa leva a outra, né? Tipo assim, ela entrega as chaves pra ele e aí tem todo esse arco, não sei se no quadrinho chega a ser um arco, mas tem toda esse momento que ele tem que passar as chaves para alguém. Então eu acho legal que as coisas em Sandman, elas são muito fluidas. Por mais que separadas possam parecer muito diferentes umas coisas das outras, elas se interligam de uma maneira muito orgânica. E aí tu pensa, caraca, o inferno tá vazio, ele tem que buscar nada, agora vem uma galera que precisa da chave, e aí tudo vai se ajeitando. Isso que eu acho legal. Esse arco é o Estação das Brumas dos quadrinhos. É muito legal. E eu acho bacana que a presença das divindades que estão lá, né? E dos conceitos, né? Tem o conceito da ordem, que são os caras, assim, todo feito todo de cinza, assim, com uma caixa. Então, cara, tem umas ideias. O conceito do caos, a menininha toda maquiada, esquisita, parecendo o Coringa, tá ligado? Com um balão, velho. É uma parada muito louca, meio delírio, né? Tem um pouco de delírio. E tem os deuses, né? Da mitologia nórdica, os deuses da mitologia japonesa, que tem o Suzano, né? Lá, né? E é muito legal isso, porque assim, tu pensa assim, pô, por que esses caras estão lá reivindicando a porta deles? Então, todo mundo ali tá querendo mais poder, certo? Aí dentro do conceito de Neil Gaiman, aí tu pensa tanto série quanto livro Deus Americanos, próprio Good Omens e tal. Por que esses caras estavam lá querendo pegar essas coisas? Por que eles estavam lá querendo ter mais poder? É porque dentro do conceito do Neil Gaiman, quanto mais você é lembrado, mais poderoso você é. E hoje em dia você não fala tanto da mitologia nórdica. Claro que tem momentos, né? Por exemplo, vem um God of War novo, estreia Vikings, aí você vai lembrando desses deuses e tal, e eles, se vivêssemos no universo de Neil Gaiman, eles ganhariam mais poder automaticamente. Mas aí tu pergunta, por que os deuses mitológicos da Grécia antiga não aparecem?
É porque eles são lembrados até hoje. Eles são lembrados até hoje. Quando tu pensa, por exemplo, em planetas. O nome Marte não é um nome grego, é um nome romano, mas é Ares, deus da guerra. Né? Mercúrio seria o Hermes, né? Enfim, Vênus, que seria a Afrodite, as missões espaciais, Apolo, entendeu? Aí tu vai. E eles estão sempre lembrados até por causa da filosofia, conceitos gregos que são usados até hoje, arquétipos que são usados. A própria palavra arquétipo vem de grego, da Grécia Antiga. Então você tem essas coisas que a cultura grega vem sendo lembrada até tanto tempo que esses caras não precisam de poder. Talvez por isso eles não estavam lá. Eles não foram buscar o poder. Agora, outros conceitos, outras divindades precisavam. Quem é que sabe que Suzano... Eu não sabia que Suzano era um deus. Era a armadura do Sasuke lá no Naruto. Eu nunca vi Naruto. Então, pra mim, Suzano era isso. Eu não sabia, entendeu? Então, Exato. Eu acho que é o não lance tinha. deles serem lembrados, né? Tipo, eu não lembro agora se foi. Eu não lembro agora se foi algum filme, ou se foi alguma série do Neil Gaiman, ou se foi no Xena, a Princesa Guerreira. Eu não lembro. Foi uma adaptação dessas aí de contos mitológicos que fala que quanto mais você reza para um deus, mais ele é lembrado e, por consequência, mais ele tem poder sobre a humanidade, né? Então é bem isso aí que você falou, né? Sim. É um conceito de alguém, mano. Isso. Eu acho muito legal isso. Agora que falamos também de mitologia, pô, cara, na moral, o que eu achei irado, que é o design do Hades e da Perséfone, irmão, no submundo ali. Isso é bem legal. Aquilo ali foi muito maneiro, mano. Esse arco do Orfeu é muito bom. Essa história do Orfeu é muito boa. É muito boa. Não, é muito. No quadrinho é bem sinistro, mano. É bem sinistro. Eu não. E agora me deu branco. Como é que ela morre mesmo na série? Cara, eu acho que ela só tem tipo um mal súbito, né? Ela só cai no chão, né? Ela tem um mal súbito. É porque no quadrinho ela é assassinada. Ela só cai. Ela só, tipo, ela olha pro Orfeu como se soubesse que alguma coisa estivesse acontecendo e cai no chão. Acho que é isso. É porque eu tenho essa memória, porque no quadrinho ela é assassinada. Tem um cara, no casamento mesmo ali, rondando a parada, olhando ela assim e tal, e ele mata a esposa do Orfeu. Cara, pô, muito maneiro o diálogo dele. Na série é a cobra. Ela é picada pela cobra. Ela é picada por uma cobra? O cara foi tão rápido que eu não percebi. A mó cobrona gigante. Foi muito rápido isso pra mim também, porque eu tenho muito na memória no quadrinho, porque foi bem chocante, assim, sabe? Aí isso ficou bem gravado. Mas muito legal esse arco. E o legal é que ele vai falar com a morte, né? E aí, tipo, parece que a morte, ela cria um espaço pra ela, como se fosse o lar dela, a casa dela, né? Um espaço pra ela, né? E aí, quando o Orfeu vai encontrar com ela, ele vê uma vitrola, ele vê coisas mundanas do dia a dia, ele fala, nossa, que lugar estranho e tal. Eu acho isso legal, são detalhes que eu acho legal, né? São coisas que pra ele são totalmente estranhas, mas o que me faz até pensar, cara, será que a morte, como é que ela consegue essas coisas? Ela existe em vários pontos ao mesmo tempo, em diferentes pontos no espaço-tempo, porque assim, cara, ela tá em época mitológica, e ela tem uma casa toda decorada como se fosse uma vitrola e com coisas do dia a dia. Eu fiquei assim, cara, é um detalhe que eu achei bacana, mas eu fiquei assim, cara, mas por que disso? Por que o Neil Gaiman... Sempre isso tem nas histórias do Neil Gaiman, mas eu achei um detalhe interessante, sabe? Tipo, é como se diferentes pedaços da história estivessem ali todos concentrados no mesmo espaço. Eu não lembro se isso tem na HQ não, ou se isso é só na série, eu não lembro honestamente. Mas, cara, eu queria interpretar que ela, como você falou, acho que ela não tem o conceito de tempo para ela, enfim, não existe. Porque a morte, de certa, é atemporal, né? Aconteceu no passado, acontece no presente, vai acontecer no futuro. Então, talvez ela tenha esse acesso. Não sei. Talvez seja isso. Agora, uma coisa que eu gosto muito é que o Orfeu, ele desenvolve uma relação com a Johanne Constantine, né? Fala tudo empolado, né? Ele desenvolve uma relação com ela, né? Que tem por missão lá pegar, né? E tem todo aquele rolo lá de pegar a cabeça, dela pegar a cabeça, dela reaver a cabeça, deixar num templo e tal, né? Tudo a pedido do Morfeu, né? E eu acho legal essa dinâmica que foi desenvolvida entre os dois. É uma coisa que eu realmente também não estava prevendo, não fazia ideia que poderia isso acontecer. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa parte é sensacional mesmo. Ela lá na Revolução Francesa, cara, no meio da Revolução, botaram o Robespierre na parada, que é uma coisa que tem na HQ. Eu não lembro se especificamente a questão da Revolução Francesa,
mas que tem um arco que ficou de fora, e eu até entendo que tenha ficado de fora, não tô reclamando disso, que ele vai falar com o Júlio César. Falar de Júlio César e o sobrinho dele, Augusto. Inclusive, o Júlio César era um babaca, estuprava o Augusto, que viria a ser o primeiro imperador de Roma, né, depois. E isso remete um pouco a essa coisa de eventos históricos, né? E eles fazem isso na série, eu achei bacana. Esse arco é muito legal também. De novo, eu não lembro, eu quero reler muitas HQs. Eu não lembro se a Joanna Constantine, ela tá nessa parte misturada com o Orfeu. Honestamente, eu não lembro. Nos quadrinhos, eu acho que a gente tem eu sei que a gente tem a presença do John. Agora, da Joanne, eu não sei. Não, ela tá. Ela, como Joanna, ela está. Em século XVII, século XVIII, por aí. Ela está de fato. Agora eu não lembro se ela tá nesse arco do Orfeu. Isso eu realmente não lembro. Mas ela não tá como John Constantine no passado. Ela tá como a Joanna Constantine de fato. Mas o John Constantine aparece, mas é um momento muito breve, assim. Ele não tem essa recorrência que nem a Joanna tem na série. Então, se bobear, deve ter sido uma liberdade criativa que a galera da série teve, entendeu? De botar um pouco mais da Joanna. Porque, assim, eu acho que o John Constantine não foi posto por motivos de DC virou e falou, ó, isso aqui você não pode mexer, porque a gente tem planos para isso aqui, a gente não sabe quais, mas a gente tá querendo plano disso aqui. Que deve ser o filme do Constantine do Keanu Reeves, que deve lançar aí como um DC Elseworld em algum momento, ou até mesmo algum filme um filme ou série em que a gente tem uma versão do John Constantine que dentro dos parâmetros de uma do DCU compartilhado. Talvez sejam planos futuros. Aí resolveram não colocar ali para não misturar demais, né? Se bobear, foi até o próprio James Gunn quem falou para não usar. Vai saber, né? E pode ser até a Netflix testando uma possibilidade de fazer uma história paralela com a Joanna Constantine. Eu não ficaria surpreso, né? Mas... Porque ela não é uma criação de Neil Gaiman. O personagem ela é uma personagem da série. Constantine é o John Constantine do Alan Moore, que foi prestado para o Neil Gaiman. Então, assim, pode ser que seja eles querendo testar. Porque ela não é tão... O Constantine não é tão recorrente nos quadrinhos. Ele aparece em um momento na série que a gente vê até na primeira temporada mesmo, que ele tem um dos artefatos do Morpheus. Ele tá com um dos artefatos do Morpheus, que foi parar com outro sujeito e tal, e aí ele vai buscar. É mais ou menos isso mesmo. No primeiro arco dos quadrinhos. Mas ele depois disso não volta mais. Não, tava lembrando aqui dessa questão da Joanna, né? Johanna. Da Constantine, que Constantine. No passado, ela também descobriu um amor. E aí, no presente, a tataraneta dela também descobriu um amor através do... Corinthians, a cópia continuação do Corinthians, né? Quem diria, né? Corinthians 2.0. Exatamente. Então, do quanto elas estão... essa família, né? Constantine está interligada também com o sonho. É mais da série. Isso é como eu falei, é mais da série, assim. Exclusivo na série mesmo. Ele aparece pouco. E não é nem ele que tá com o Corinthians para buscar, porque o Corinthians, de fato, ele recebe essa missão de buscar o Daniel, de salvar o Daniel, mas não é o Constantine que tá. Ou é? Ih, não vou lembrar. Eu não vou lembrar mesmo. Agora, eu não confio muito nesse Corinthians, não, cara. Apesar de ele ser uma versão nova, ele ainda tem fragmentos da memória do antigo. Mas isso, em teoria, acaba não afetando o discernimento, o juízo e a ética dele, né? Vamos botar assim, a personalidade dele. Aquela menina da primeira temporada, que eu não lembro o nome dela, que tá sempre com a Lita, eu esqueci o nome dela. Rose Walker. Rose Walker. Na primeira temporada, o Corinthians tava atrás dela, sacou? E aí o Corinthians, ele olha pra ela, dá aquele sorrisinho sacana. Ah, eu lembro de você, nós vamos ser bons amigos. Alguma coisa assim, ele fala alguma coisa, dá um sorriso meio bizarro. Eu fiquei assim, epa, peraí. Não, isso aí não pode. Será que o cara vai voltar a ser o que era? Ficou no ar um pouco isso. Não sei se vocês perceberam esse momento. Não, porque acabou a série, né, cara? Não sei se vai ter. Qualquer outra assim, só ficou no ar, né? Ele dá um sorrisinho meio macabro pra ela, abaixando o óculos, e eu achei meio bizarro. Mas o design do Corinthians é sinistro, né, cara? É muito legal essa ideia do sujeito com boca no lugar dos olhos. Nossa, é assustador, velho. É um pesadelo de fato, né?
E a Joane lá, tranquila, toda molhadinha pelo cara, vai entender, né? Ah, mas ela, pô, ela é Ela sinistrona, também, cara. né? Ela também, enfim. Agora, uma parada É. também que eu acho legal, ainda dentro dessa galeria de personagens que a gente tem, dentro de Sandman, é o Loki. Eu gosto desse Loki, cara. Eu achei ele bem Uhum. interessante, cara. Aquela coisa dele queimar o bebê pra ele renascer mais poderoso que o Morfeu, que é o Daniel, né? O bebê, né? E o Uhum. Loki afirma que o Sim. bebê morreu, mas ele quer incriminar o Morfeu, né? Pra que a Lita, né? Lita Hall, né? Ela queira Lita Hall. vingança, indo lá no sonhar, né? E ela comunada com as 3 irmãs lá e tal. Eu achei uma sacada engenhosa dele. Eu fiquei de cara nessa questão de queimar a criança. Porque assim, gente, não acredito que vai ter uma coisa dessas. E realmente teve. Filha da E eu puta, também. caralho. Mano, cara, eu fiquei, não, meu Deus. E realmente é muito. Eu acho que pra quem tá, por exemplo, só acostumado com uma visão Marvel de Loki, dá um Uhum. contraponto interessante, né? Ou E de não só Thor isso, né? também, Porque, né? assim, Porque o Thor é todo burrão. É, de Thor. é um idiota, né? Não, mas assim, o que me surpreende nessa cena, eu nem fiquei com o Loki da Marvel na cabeça, não. O que me surpreendeu nessa cena foi queimar um bebê. Isso é muito pesado, Uhum. sabe? Então isso já, eu fiquei assim, porque a cena não é gráfica, né? A cena ela não mostra, mas tu sabe o que tá acontecendo. E eu fiquei assim, caralho, que filha da puta. Aí depois tu entende qual é o plano dele, tu sabe que a criança ia renascer e tal, mas mesmo assim eu achei uma parada bem pesada. Não, é pesado, bastante. Eu queria só voltar numa coisa que você citou, Efraim, lá atrás da participação de Lúcifer, né? Eu não sei se você sabe, se a Camila sabe, mas depois que ele se aposenta da responsabilidade dele no inferno, ele ganha uma HQ própria, que é Lúcifer, que virou aquela série da Netflix, Lúcifer. É o mesmo? Tô ligado. Exatamente. Eu não tava ligada, não. Peraí, volta aqui. Babado! Você não sabia disso, não? Não, Eu não. Não, eu sabia que assim, tinha algum tipo de relação, tá? Mas não sabia que era o mesmo. Só que é não. interpretado por outro ator, né? Porque era uma outra Sim. produção, era uma outro rolê, era uma outra galera, entendeu? Não, sim, eu tô dizendo nos quadrinhos que era o mesmo. Tipo, na série é diferente, mas nos quadrinhos que era o mesmo, cara. Tipo, o mesmo personagem. É o mesmo. Babado! Não, e tem uma série da Netflix que é Garotos Detetives Mortos, que é também saída de Sandman. Esse arco do Garotos Detetives Mortos, ele tá na Estação das Brumas, só que ele não foi pra série, e de novo, eu entendo porque que realmente ia ser uma encheção de linguiça, no quadrinho funciona muito bem, e isso, se colocasse aquela história de Júlio César que eu contei, isso aí ia inchar demais, aí precisaria de uma terceira temporada, e eu acho que eles conseguiram fazer muito bem essas 2 temporadas se fecham muito bem. Então, assim, eu acho que foi um trabalho bem legal de adaptação nesse sentido, entendeu? Mas essa série tem na Netflix. É Garotos Detetives Mortos? Então, isso que eu falei. Tem uma primeira temporada. Tô vendo aqui que tem uma primeira temporada, mas eu não sei se Não, vai foi continuar. cancelado. Foi cancelado. Não deu bom. Inclusive, o Neil Gaiman escreveu algumas cenas pra essa série. É baseado que vem de Sandman também. Cara, vem tanta coisa de Sandman, cara, que é muito doido. É tipo Star Wars, né, cara? É uma linha do tempo extensa que tu pode fatiar aquilo ali em várias partes e contar várias histórias. E Sandman não só sai coisa de Sandman, como Sandman reaproveita muita coisa. A Lita Hall, por exemplo, ela vem das HQs da Mulher Maravilha. Ela é uma personagem da Mulher Maravilha, que aí foi... Ela é descendente da Shaera? Não sei se é da Shaera Hall Não, ou se é não, Hipólita Hall. Hipólita Hall. Tanto que chamam ela de Hipólita Hall na série. Mas ela vem dessa Hipólita Hall aí. Nossa, isso é lá dos primeiros volumes da Mulher Maravilha, número 300, isso quase lá no inicinho mesmo e tal. Eu queria falar da Delírio, cara. Eu acho que a Delírio, ela destoa bastante dos outros Perpétuos, sabe? De uma certa forma, né? Porque ela é muito colorida, ela tem aquela, entre aspas, né? Inocência de irmã mais nova, ela tem aquele jeito dela e tal, que eu acho que contrasta bem com os outros Perpétuos. Eita, Perpétuos, quase não sai a palavra. Né? E a Delírio, ela visita o Morfeu para procurar o Destruição, né? E aí dá pra gente ver que o Destruição e a Delírio tem
ter uma relação, ter uma irmandade muito próximas, né? Ter um carinho muito... É aquela coisa de irmão mais velho com irmã mais nova, sabe? Então eu sinto que eles têm muito essa relação, né? E eu gosto, cara, eu gosto que ela traz um brilho, ela traz uma leveza, né, nas cenas em que ela tá. E ela tem essa coisa que você é meio maluquinha, você não entender muito bem o que tá acontecendo e tal, e o pessoal vê ela como a irmã mais nova, que, enfim, o pessoal, cala a boca e tal, não sei o quê, sabe? E, inclusive, ela sabe de coisas que não estão escritas no livro do destino, né? O que me faz pensar, o que ela sabe que não tá lá escrito. Ela é um personagem muito legal, ela é um conceito muito interessante, e antes de ser delírio, ela era deleite. Ela foi outro conceito antes, ela se transformou em delírio. Não se tem as circunstâncias por trás dessa transformação, as pessoas só podem teorizar, mas ela virou delírio depois de um tempo. E eu acho bacana a personagem dela, porque tem um momento nela que ela tá ali com o destino, né? Isso lá na primeira parte ainda, né? Que ela se transforma. Vocês perceberam como ela se transforma, como ela parece falar sério, né? Isso é fiel, isso tá na HQ também. É um momento Aconteceu alguma coisa muito bizarra para ela ter passado por isso. Não, e isso é legal na HQ, porque assim, os balões dela é tudo louco, né? É meio espetado, como se ela estivesse gritando e tal, e as letras são coloridas e tal, esquisito e tal. Nesse momento fica tudo organizado quando ela fala. É bem maneiro esse momento, assim, e a série adaptou bem também. É uma personagem muito legal, divertida. Ela tem o melhor discurso, né, no funeral do Morpheus, né? Eu acho mais bonitinho. É muito bacana essa personagem. Eu ouvi uma teoria do porquê da Deleite ter virado delírio, né? Porque tem pessoas que pensam, sofreu alguma desilusão amorosa com alguém e tal. Não necessariamente. A teoria que eu ouvi é que essa desilusão, né, que fez com que ela virasse delírio, enlouquecesse, é ela vendo as transformações da sociedade como um todo, ela vendo a transformação da humanidade. E isso... Mas eu acho que tem a ver com desilusão mesmo, sabe por quê? Porque isso tá uma fala na série. Eu vou ter que reler para poder ver se essa fala tá lá. Mas essa fala tá na série, que ela fala assim, eu já quase fui casada, não deu muito certo. Você lembra quando ela vai dar os votos de bom casamento por Orfeu? E ela fala isso. Então, eu não lembro se ela fala isso na HQ, não lembro mesmo, mas eu vou reler, porque não vai ser sacrifício nenhum, para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem a ver com experiência pessoal e a experiência dela enquanto uma perpétua observando a humanidade. Eu acho que foi a junção dessas duas coisas. Teoria, tá, gente? Nada confirmado. Deve ter sido a junção dessas duas coisas, do ofício dela com experiência pessoal, que deve ter dado um baque nela para ela ser quem ela se tornou, né? E se bobear, eu já até ouvi falar que futuramente ela tem uma outra transformação e vira uma outra coisa, mas eu não sei o que é. Isso eu não sei não. Isso eu tô por fora. Também tô por fora. Foi só teoria que eu ouvi que ela poderia ter uma outra transformação, mas também estou por fora. Se você souber, diz aqui nos comentários. Deve ser fake news, não? Porque não teve mais história, não sei. Nunca vamos saber. Galera, Daniel Hall, que aparece aí crescido, que aparece na segunda temporada aí, depois que o Loki queima ele, né? O que vocês acharam dessa chegada desse personagem? Eu achei bem interessante, mas eu fiquei com peninha dele, tadinho. Porque todo mundo apegado, né, ao antigo sonho, e aí ele de uma criança do nada vira adulto, mas ele combina mesmo com a proposta que me parece que o Sandman já vinha se desenhando, né? O sonhar precisava de um novo rei, mas alguém diferente, melhor. E o Daniel prova que já é melhor do que o anterior quando ele perdoa a mãe. Né? Ele poderia, igual gente, eu esqueci o nome do sonho, o nome mesmo que Morpheus. usam para ele. Morpheus, isso. Que ele aconteceu alguma coisa que ele, ou contra ele ia lá e se vingava. Foi assim com a Nada, foi assim com aquele rapaz da primeira temporada que dormiu e estava dormindo e só foi libertado agora. Papum, assim, o Daniel fala a mesma coisa, eu poderia te punir, tá, e pereré e tal, mas aí ele perdoa a mãe dele. Mas eu tenho o poder de punir. Exatamente. E aí perdoa a mãe dele e ainda diz, você vai poder me ver quando sonhar e da mesma forma que eu vou poder ir até você. Então, assim, já é uma diferença, assim, uma
um sonho melhor, né? Uhum, O verde do violinista fala isso pra ele, né? exato. Ele menciona isso, ele fala, você Exatamente. já mudou, é isso aí. Eu gostei, Que vem. eu achei interessante. Não, Não, eu só ia falar que contraponta até com. Acho que é logo assim no finalzinho, que é o Morpheus lá com Shakespeare pedindo uma. Um escrito lá, uma uma saideira. peça. É, um negócio assim. E aí, A peça, tá. é a peça, e ele fala, não, porque eu não sou homem, eu não vou mudar, né? E aí ele olha pro Daniel e o Daniel tá lá na frente, né? Olha a troca, ele é um homem, ele muda sim. Isso é legal pra caramba. E tem um lance também do Daniel querer ressuscitar todo mundo, né? E aí ele conversa com o Verde do violonista, né? Que foi trazido de volta, né? Ele tinha morrido, né? Porque ele foi morto pela mãe dele, né? E aí ele traz o Verde do violonista de volta. E eu não sei porque, um rápido parênteses aqui. Eu acho que o Verde do violonista poderia ser o Hagrid no Harry Potter. Eu não sei porque, mas eu tenho essa porra na cabeça. Mas, O enfim. Stephen Fry? O ator? O ator Stephen Não sei Fry? porque eu olho pra ele e eu vejo o Hagrid. Cara, não, eu não consigo, sabe por quê? É porque eu acho que ele é muito formal, o ator mas mesmo, ator, sabe? porra. Não, o Ator é ator, cara, camaleão, porra. pega todos os personagens desse cara, mano. Pega todos os personagens desse cara. Eu Não só tem lembro dele como no ser Verde o Vingança. Hagrid. Tem vários outros personagens, ele é até o dublador do Pocoyo. Então tem um jeito muito mais, sabe? Caraca, eu não sei, eu não consigo ver. O Hagrid é um mais bonachão, perfeito. O Nick Frost pra mim é perfeito para ser, é um dos perfeitos para ser É o o novo Hagrid. Hagrid, né? Ele vai ser É o novo Hagrid. Então, exato. Eu acho que o Nick Frost vai ser um bom Hagrid, sinceramente. Mas, e ele enfim, ele é muito diferente, ele é muito almofadinha para ser o Hagrid. Mas aí, voltando o Daniel, né? Que ele resolve ressuscitar geral, ele ressuscita o Verde do violonista, e o Verde do violonista fala que se ele trouxer o Morpheus de volta, o sacrifício dele não vai ter valido de nada. Eu achei isso muito interessante, porque ele saiu ressuscitando todo mundo. Porra, então não faz sentido, né? Tipo assim, a galera se sacrificou, tu traz o cara de volta e tal, então deixa do jeito como são as coisas e tal. E é o jeito que ele falou, sabe? E aí é uma coisa que também eu sempre falo da Marvel. Eu acho que o problema da Marvel é ficar ressuscitando gente quando não era pra trazer de volta. Cara, foi embora, encerrou o arco, não traz de volta. Mas o senhor Kevin Feige, né, desesperado em lucro, em ter retorno pra empresa, e tudo bem, porque eu faria o mesmo se eu fosse ele tá trazendo todo mundo de volta. Tá aí o Robert Downey Jr., daqui a pouco o Scarlett Johansson tá de volta, daqui a pouco o Chris Capitão América tá de volta. Então, assim, eu acho legal quando você tem um encerramento de arco e acabou. Então, eu gostei muito dessa conversa desses dois personagens, porque fala, cara, não invalida o sacrifício do Morfeu, deixa as coisas do jeito como estão. Mas eu gostei dele ter ressuscitado o Mark Hamill, eu tinha que voltar. Ele é porque ele é muito engraçado, né, cara? O personagem é muito engraçado. Você falou aí do ator do Mark Hamill, você tá ligado? Uma outra atriz que tá nesse filme, que é... Não sei se já viram o Hellraiser, né? Hellraiser, cara... Tá ligado a namorada cara. do tio Frank? A namorada do tio Cara, Frank? não vou lembrar mesmo, cara. Você tá doido, Enfim, eu vou lembrar ela nada. faz a Hatch Maluquete. Joga aí no Google aí, Hellraiser, Ah, e bota Hattie. aí a Hatch Maluquete. Ela é a Hattie, legal, não sabia, cara, há muito tempo. Foi uma coisa que eu tinha que mencionar aqui, né? Porque, pô, Hellraiser é um dos meus filmes favoritos de terror, apesar do cagaço que eu tenho. E eu tô assim, caralho, eu conheço essa atriz, cara, esses olhos esbugalhados, eu conheço essa mulher de algum lugar. É do Hellraiser, então, curiosidade aqui, babaca. Cara, queria... mano, tem que falar do Maze Alexander Park, que é o Desire. Porra, esse maluco manda muito bem, cara. Velho, na moral, cara, das melhores adaptações pra mim foi agora, puta, o termo, Elo, né? É não binário, né? Tem um termo pra isso, acho que é gênero nu. Eu não sei agora dizer, gente. Gente, me desculpa, eu não consegui ainda me adaptar à linguagem neutra, gente. Desculpa, eu não consigo ainda. Souber, não tem deixa aqui problema nenhum. É Elo. Não tem problema nenhum. É Elo, né? Elo, Eu não tenho problema nenhum com linguagem neutra, linguagem é fluida, vai mudar, sempre mudou. A gente não fala mais voz MC, por exemplo. Então, assim, muda tudo, só que eu ainda não me adaptei, eu tô nesse meio termo aí. Cara, é sensacional, velho. É sensacional. E tem uma coisa que eu acho maneiro também, é que no arco da busca pelo destruição, né, tem uma personagem que é a Wanda, que no quadrinho é muito mais desenvolvido, muito mais. E isso para mim foi o pior, foi o meu ponto negativo aqui,
na série, porque a história é incrível. E foi muito condensado, né? Inclusive, nesse momento, eu vou confessar aqui um negócio, vou falar aqui, ó, olha só. Nesse momento, nesse arco, eu quase parei de assistir a série. E apareceu uma atriz lá, que eu tenho um ranço profundo por causa do Justiceiro, tá? Que é aquela menina que faz a namorada do Destruição. A Madani? A Madani. Cara, quando eu vi a Madani ali, eu quase parei. Eu tenho meu ranço por essa atriz. Cara, desculpa, eu não parei, não. Eu fico olhando ela dançando. Desculpem aí, Meu mas ranço eu por essa fiquei atriz lá é em casa. gigantesco. É gigantesco, porque ela, pra mim, destrói o Justiceiro. Destrói. Brincadeiras à parte, eu achei Ela é uma muito... deusa, né? É Isis. Ela era uma... sei lá. Não, Puta, agora eu esqueci, cara. Ela parece um episódio só. É a... Cacete, mano. Esqueci o nome dela. Belili? Não. Belili? Depois de muito bate-boca. Está. Isso. Deusa do sexo e da guerra e o Caralho 4, né? Isso. E tu vê que o desejo, né? Ela enfim, o desejo, ela gosta, ela fica bolado porque ela morreu por causa dessa perseguição, dessa caçada, né? Do Morfeu. Agora eu A entendi. delírio e tal. É uma faceta diferente, né? Do personagem, que eu achei muito bacana também, cara. Nossa, é uma das melhores coisas, assim, da série pra mim. Agora eu entendi. Na verdade, a dinâmica entre Desejo e Morpheus é muito bom. Porque no início da série, quando tem aquela reunião, Desejo já chega e já começa a alfinetar. E aí, como é que é na tua vida amorosa? Anda mandando muita namorada principalmente? Caralho, eu caí pra trás e comecei a rir, maluco. Eu falei, não é possível. Cara, muito bom, cara. Mas é escroto porque ela que manda ele pra fazer, né? Porque ela que coloca o desejo na nada e a nada, enfim... Sabe, foi a influência do desejo que acabou fazendo toda essa merda toda, tá ligado? E a nada, pô, queria o quê? Mano, ela queria o bem pro povo dela. E ela se Tá fudeu. ligado? Cara, e assim, mostra o quanto o Morpheus é filho da puta pra caraca, irmão. 10 mil anos tóxico no inferno. pra cacete. Muito tóxico. Grila, irmão. Putz grila. É um escrotaço, sabe? Porra, tem a cena que ele toma um tapa na cara e ele fala assim... Olha, Você encostou em mim, vai fazer o quê, meu irmão? Vai fazer o quê, meu irmão? Vai fazer o quê? Sabe o que é? Vai botar no inferno de novo? Velho, sai daqui, cara. Cara, ele é muito mal, cara. Às vezes ele é bem ruim, bem ruim. Tem que citar o Rob Gadlin, né, cara? Pô. Sim, o Imortal, né? Cara, muito legal. E engraçado, cara, porque assim, eu vi hoje o último episódio, eu não vi o episódio da morte, tá? Só pra dizer aqui pra vocês, mas eu achei muito legal essa ideia, porque a gente pensa assim, tem gente que fala, viver pra sempre deve ser uma merda, né? Porque, pô, vai perdendo as coisas, mas ele me deu uma visão diferente hoje, porque, cara, eu quero ver de tudo, sabe? Eu quero ver, pô, eu tava dormindo, agora eu tô no funeral do sonho e conversando com a morte, tá ligado? Eu vi muita coisa, eu achei interessante essa ideia. Eu acho interessante essa abordagem, porque nasceu, essa coisa dele ser imortal, nasceu de uma aposta entre ele e a morte, né? Eles estavam vendo lá o Rob lá enchendo a cara e tal, não sei o quê. Mas assim, cara, eu acho que deve ser muito solitário. Eu vou botar o Highlander aqui, que é um filme que eu gosto, eu sei que você odeia. Eu adoro o Highlander. E o Highlander passa exatamente sobre isso, cara. Odiava a palavra muito forte. Tu não gosta. Não gosto. Mas é aquele lance, né, cara? Porra, tu vai enterrar todo mundo que tu conhece, cara. Tu vai enterrar filho, tu vai enterrar mulher, tu vai enterrar amigo, sabe? Deve ser uma coisa muito escrota. Aí vamos dizer que o cara vive até o final dos tempos. A porra do planeta explode. Tu tá ali, porra, flutuando no espaço sem fazer porra nenhuma. E tu não pode morrer. E aí, como é que fica? Não. Não. Mas no conceito de Neil Gaiman, o universo se fecha com a morte. Então, a morte é que vai ser a última a morrer. Mesmo que ele ainda esteja vivo, ele vai morrer antes da morte. A morte morre no último episódio. Hã? A morte morre no último episódio. Pô, você tá mas a parte dela humana, pô, não é ela exatamente. Mas ela morre. Porra, botei aqui, cara, Camila, tu tem que pegar o time. Mas é a parte dela humana. Eu sei, mas eu falei isso pro Moviola poder ver a porra do episódio. Eu já despertei a curiosidade do cara. Aí mas tu me deu spoiler, cara. Caraca, assim, mas cara de pau. O último episódio, ele é muito bom. Mas assim, voltando no Hobby, antes de falar da morte, cara, eu não gostaria de ter vida eterna, porque, cara, isso deve ser um saco, mano. Beleza, você vê tudo de diferente, tudo do bom e do melhor. Mas caralho, mano, assim, eu acho que uma das piores coisas em vida é você enterrar um filho. Mano, eu não quero enterrar um filho.
Eu quero ver meu filho vivendo, morrendo, mas eu não quero enterrar um filho, sacou? Eu entendi a cabeça do Robin nesse momento em querer viver pra sempre, ter mulheres, e ter bebida, e o caralho a 4 e tal. Porra, eu tive essa minha fase na minha adolescência, sacou? Porra, eu tô numa fase da minha vida em que, assim, cara, eu quero viver o que eu tenho que viver pra quando chegar a minha hora eu ir embora, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu aceito, uma coisa que tá acima da gente, querendo ou não, a gente tem que aceitar isso. E o Robin é muito interessante porque ele não aceita isso, né? Tanto que a morte vira pra ele e fala, depois que o Morfeu vai embora, que ele canta pra subir, a morte vira pra ele e fala, e aí, você tá preparado pra ir ou quer continuar mais um pouco? Não, eu vou continuar, tô bem aqui, valeu. Então, assim, ele é o único personagem que não muda a série inteira. Ele continua a mesma coisa do início ao fim. Eu acho que ele é o único personagem que não muda. Tirando o tempo e a noite, eu acho que o Rob é um dos poucos personagens que realmente não mudou. Ele fica do mesmo jeito como, entre aspas, começou. Isso eu acho interessante, porque ele ainda tem essa coisa do eu preciso viver mais porque eu preciso ver mais. Não, mas tem uma parada no quadrinho que é tão legal, cara. Que, tipo assim, próximo, assim, da morte do Morfeu no quadrinho, ele tá tendo um relacionamento com uma mulher que é negra. E ele fica se ressentindo porque, no passado, ele era traficante de escravos. Aí ele tem toda uma questão ali que ele fica, pô, mané, caraca, as merdas que eu fiz e tal, blá, 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 blá. E isso, se tivesse um episódio especial com ele também, seria bacana, hein? Com esse arco, eu acho que seria legal. Eu acho que deveria. Pô, rola toda uma questão dele questionando, né, o passado e tal. É bem bacana mesmo. Pô, então, cara, eu acho que é uma boa você ver eu acho que é uma boa você ver esse episódio especial da morte. Agora eu vou ver. Eu queria ler o quadrinho antes, mas agora eu vou ter que ver, pô. Cara, eu acho que assim, a morte, de novo, né? Falando sobre a morte, ela é o personagem mais carismático, empático, e eu acho muito curioso isso da morte ser sedutora. Sedutora no sentido de você querer estar perto da morte, de você ficar feliz em vê-la, né? Não é na questão sexual, né? Não é a questão. Não é na questão sexual, apesar dela ser gata pra caralho. Mas a questão não é essa, mas você se sente bem-vindo. Quando você vê a morte chegando, você sente assim, porra, é a minha hora. Tá, vambora. Sabe? E esse último episódio, os diálogos dela são muito bons, como quase toda a série quando ela aparece, né? De novo, né? Aquela coisa, eu fico imaginando como é que seria um diálogo entre ela e os pais dela, né? Porque ela é o extremo oposto dos pais dela, né? E a conversa que ela tem com o personagem, que é o Sexton, né? O nome do cara é Sexton. Inclusive tem até piada sobre isso no último episódio. Ela conversa com o cara e o cara tá... E é um episódio, cara, que ele lida com questões, ao meu ver, bem punk, né? Que é sobre suicídio, né? Inclusive, quando acontece da morte aparecer pra ele, eu pensei, caralho, fudeu, ele morreu. E a morte vira e fala, oi, cara, tá tudo bem e tal, isso aqui? Não, tá tudo bem, deixa eu te ajudar a levantar. Eu pensei, caralho, ela levou ele. Aí é feito um papo sobre morte ali no momento, e ela se revela se é a morte e tal. Ela vira e fala, não, relaxa, eu tô de folga hoje. Então eu pensei, opa, peraí, então ele não morreu. Mas eu fiquei assim, tá, mas será que até o final do episódio ele morre? Eu não vou dizer se morre ou não. Mas eu fiquei assim, mas será que até o final do episódio ele pode morrer ou não? Então, eu acho um episódio muito bacana, sabe? E tem um cara ali que quer controlar os poderes da morte, que aparece ali em um certo momento e tal, sabe? Então, que nem o cara do início da série, pô. Porque que ele tá no início da série e do quadrinho, o cara que tá fazendo aquele ritual que captura o Morfeu, tá fazendo um ritual pra capturar a morte, não o Morfeu. É mais ou menos isso. Só que de uma forma mais estúpida, sabe? Só que aí a gente volta, porque eu falei do prelúdio, né, do Sandman Prelúdio, que tem a noite e o tempo, que eles aparecem, que é uma prequel de Sandman, e mostra por que o Sandman estava fraco a ponto de ser capturado por aqueles caras e tal. É bem bacana. Nossa, muito bom. E por que ele estava fraco? Mano, pô, eu li há 20 anos, cara. Tu tá... Eu tô aqui esperando aí, porque ele estava fraco. Não, quadrinho, caramba. Baratinho, dá R$10 cada quadrinho desse aí do Prelúdio, tá baratinho. Porra, já foi melhor, hein? É um episódio muito bom, tá? Ela fala sobre não ter livre-arbítrio, né? Já que ela é uma perpétua, né? E ela existe pra viver as funções dela, né? E, cara, é um episódio muito bom. É um episódio muito bom que ela fala pro Sexton, né?
o valor de que é estar vivo, né? De aproveitar as coisas, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. E temos uma participação especial, entre aspas, tá? E eu não vou dizer o que é para você tomar vergonha na cara e ver. Temos a participação especial, mais ou menos, de um outro grande personagem da DC nesse episódio. Eu não vou dizer qual é e nem como acontece, né? Uma participação mais ou menos. Jesus Vai ter Christ, que tá ver. bom. O Sexton, né, que é o protagonista desse episódio, ele é muito fã de um herói da DC. E esse herói, entre aspas, aparece nesse episódio. É um bom episódio, vale muito a pena ver. Eu achei muito reflexivo esse episódio. Então, pessoal, quantas cadeiras vocês arrastam para essa segunda temporada de Sandman? Cara, eu vou dar 3 cadeiras, o equivalente a um 9,5, tá? Eu acho que faltou uma coisinha ou outra, mas nada que atrapalhasse a minha experiência, mas eu também tenho que ser justo, né? Então eu acho que é um equivalente a 3 cadeiras 9,5. É uma pena que a gente não vai ter mais Sandman, né? Pelo menos até então, né? Então eu espero que, se tivermos outras adaptações de Neil Gaiman futuramente, que consigam ser tão impressionantes como foi pra mim essa série. Bom, eu vou dar 4 cadeiras, óbvio. Pode até ter rolado alguns probleminhas de, talvez, né, como você já citou aí, de coesão e tal, mas eu acho que nada é ponto de diminuir a minha nota. E eu espero de verdade que o que o Neil Gaiman escreveu, né, as obras dele, consiga ser de alguma forma separado dos problemas dele, né? Porque ele escreve, assim, pode ser um cara, um otário, né? Mas escreveu muita coisa bacana. E, pô, é tão triste a gente não ver mais disso, pelo menos do material. Eu espero que exista alguma forma de conseguir desvincular uma coisa da outra. Não sei se tem como, não sei se é certo, mas, enfim, fica aí. Mas eu gostei, 4 cadeiras, é uma das minhas séries comfort. Não poderia dar uma nota menor, uma nota diferente. Eu acompanho o relator. Eu tô com 3 cadeiras pro Sandman. Gostei pra caramba da série como um todo. A gente tá falando da série toda, né? A gente tá falando da série toda ou só dessa segunda parte? Olha, eu pensei só na segunda parte, mas se for como série inteira, eu daria 4 cadeiras, sacou? Mas assim, eu tô só analisando a segunda parte, que eu dou 3. Porque essa segunda parte eu dou 3. A série como um todo eu dou 4, tranquilo. Mas enfim, cara, eu gostei demais dessa temporada. Eu achei que foi um milagre o que eles fizeram. De coração eu acho que foi um milagre mesmo. Por quê? Porque adaptar Sandman não é um negócio fácil. É muito conceito. Trazer isso pro visual não seria muito tranquilo. Porque tem muita loucura também, né? E a loucura normalmente o povo não abraça, né? E eu consegui ver que eles abraçaram a loucura aqui no Sandman também, né? E isso foi legal, e me lembrou até as loucuras um pouco, assim, de Rick and Morty, por exemplo, sei lá, resguardadas das suas devidas proporções. Mas eu gostei da série como um todo. Acho que eles conseguiram trazer para essa segunda temporada. Eles conseguiram condensar muito bem, e isso que eu fiquei bem surpreso, né? Eles realmente conseguiram condensar muito bem a série para ter esse arco final, né? Da queda da morte de Morfeu e a ascensão do Daniel. Eu achei que isso foi bem interessante. Não senti que faltou falar alguma coisa. Claro que, como fã, a gente podia até falar, pô, podia ter isso, aquilo, mas eu entendo. Netflix eu entendo. Mas, cara, Sandman é um negócio que não tem como você descartar. Vai ter sempre histórias assim, sempre histórias com Sandman podendo ser feitas. Só você, como eu falei no início, tem uma equipe de roteiristas. É chato que o escroto do Neil Gaiman vai ganhar dinheiro em cima disso, mas pelo menos a gente tem uma diversãozinha extra aí, sei lá, que é Sandman realmente muito bom e merece muito mais do que só 2 temporadas. É uma pena. Então vamos ver, né? Quem sabe futuramente aí a gente tem mais episódios. E só uma coisa que eu esqueci de falar, nesse último episódio, o cara que faz o Sexton, né? Mano, ele é a cara do Dalen Nogari. Papo reto. Só não é louro, ele tem o cabelo escuro, mas eu achei a cara do maluco. Enfim, só mais uma coisa avulsa aqui, como sempre falando. E você que tá ouvindo a gente, se você tiver uma crítica, tiver uma sugestão, manda e-mail pra gente, mesa04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, todas essas redes sociais aí. Então você já sabe o que fazer. Dá as 5 estrelinhas, compartilha, manda pro seu amigo, porque isso é muito importante pra gente poder alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.